Pessoal, a gente vai falar sobre leis ordinárias e leis complementares. Semana 4, dia 2, Direito Constitucional, primeira questão. Leis complementares passam pelo crivo do quórum diferenciado para aprovação, sim ou não? Sim. As leis complementares, elas passam sim pelo quórum diferenciado. Diferenciado com relação a quem, por exemplo? A lei ordinária. A lei ordinária, ela precisa de um quórum de maioria simples, presente a maioria absoluta, certo? Vamos pegar aqui um exemplo. Senado Federal, ele é composto por 81 senadores. A maioria absoluta deles é o que? Divide por 2 para dar maioria, deu o que? 40,5. Então acresço para a próxima casa inteira, aí, que seria o que? Então acresço 0,5 para chegar a 41, certo? Então 41 mais 41 dá 82, dá mais do que 81, então por isso que é a maioria, perfeito? Então tem mais do que a metade aí, perfeito. Então isso daqui seria o que? A maioria dos membros, maioria absoluta. Nesse caso aqui eu só precisaria o que? Da maioria absoluta para aprovação de uma lei complementar. Uma lei complementar eu preciso de um quórum sim diferenciado. Esse quórum diferenciado não se confunde com o quórum qualificado, ok? Então quórum qualificado, por exemplo, é o quórum de 2/3 da Câmara dos Deputados para aprovação do impeachment, 3/5 dos membros para aprovar uma emenda à Constituição. Então esse é um quórum qualificado. Aqui maioria maioria absoluta significa o que? Mais que a metade, mais que a metade. E na lei ordinária, mais que a metade presente, ou seja, do Senado Federal, teria que ter 41, e aí agora teria que ter a maioria simples. Qual é a maioria dos 41? Seria o que? 21. Então, para aprovação de uma lei ordinária no Senado Federal, precisaria aí dos 21 apenas, ok? Então essa é a diferença, então a questão está correta. Salvo indisposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e suas comissões serão tomadas pela maioria dos votos presente a maioria absoluta dos seus membros. Então aqui no caso das leis ordinárias, ok? Complementares será o que? Aprovado pela maioria absoluta, ok? Foi o que nós falamos, então a questão está correta. 2. Projeto de lei rejeitado poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa. Mesma sessão legislativa, a sessão legislativa ela inicia lá 2 de fevereiro, termina primeiro período dela dia 17 de julho, aí depois mais volta 1º de agosto e termina lá no dia 22 de dezembro, perfeito? Segunda sessão legislativa. Então, primeiro período da sessão legislativa mais segundo período da sessão legislativa dá a sessão legislativa. Então, poderá constituir objeto novo projeto na mesma sessão. Então, foi rejeitado o projeto de lei, agora estão apresentando novamente. Qual é a condição? Desde que proposto pela maioria absoluta de qualquer das casas do Congresso Nacional. É exatamente isso, é a literalidade do artigo 67. Vamos ver. A matéria constante do projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa. Veja que isso daqui chama atenção que para a emenda constitucional não tem essa previsão. Não pode na mesma sessão legislativa, ainda que seja a maioria absoluta dos membros, perfeito? Então, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional, perfeito? Então, é a literalidade do que está previsto aí no artigo, então a questão está correta. Veja, essa questão aqui eu trouxe para vocês, ela é muito específica para a área de consultor aí, que vai mexer com leis complementares, então ele precisa saber disso. Então, aí a gente foi buscar um auxílio da Lei Complementar 98, que vai tratar sobre esse assunto. Veja, a Lei Complementar deverá conter uma parte preliminar, certo? Que compreende uma ementa, o preâmbulo, a epígrafe, a indicação do âmbito da aplicação das disposições normativas,
e o enunciado do objeto. Até aqui está correto? Até aqui está correto. Veja, a lei será estruturada em 3 partes básicas. A parte preliminar, compreendendo a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o enunciado do objeto e a indicação do âmbito da aplicação das disposições normativas. Agora aqui embaixo ele vai pecar na questão, porque ó, a epígrafe é quem é responsável, grafado em caracteres maiúsculos, propiciará a identificação numérica singular à lei, certo? Então, essa é a epígrafe, formada pelo tipo designativo, da espécie normativa e pelo número respectivo e pelo ano de promulgação. Aqui ele está dizendo que é o que? É o preâmbulo que traz a identificação numérica singular, que deve ser formado pelo título designativo da espécie normativa e pelo respectivo ano de publicação. Então aqui não é preâmbulo, aqui é o tal da epígrafe. Então por isso que essa porcaria está errada, ok? Está muito ruim aí para o cara que tinha que saber aí a literalidade dos artigos aí de uma lei complementar. Obviamente que isso daí até faz um pouco de sentido aí para a área que foi solicitada, beleza? Para você aí ter como uma das questões que você vai levar para a prova. Para a criação da autarquia, a Constituição Federal 88 estabelece apenas a necessidade de uma lei ordinária específica. Então, quero criar uma autarquia, preciso de uma lei. Ele está perguntando aqui se você sabe se precisa de uma lei complementar ou uma lei ordinária. E sempre para a criação da autarquia ser uma lei ordinária. Então, a questão está correta. Veja, somente por lei específica, quando não especificar a lei, vai ser uma lei o quê? Ordinária. Poderá ser criada autarquia autorizada a instituição de empresa pública e sociedade de economia mista e de fundação, aí cabendo a lei agora sim, ó, complementar nesse último caso. O que é o último caso? É o caso da fundação, definir as áreas de sua atuação, perfeito? Então cabe uma lei, essa lei é específica, uma lei específica dita que é uma lei ordinária, porque quando for lei complementar vai estar explícito aí no texto constitucional. Então, questão certa. 5. A iniciativa das leis ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, certo? Certo, tanto a iniciativa das leis ordinárias quanto as leis complementares. Do Senado, iniciativa também pode ser do Senado Federal ou do Congresso Nacional, bem como ao Presidente da República, ao STF, aos Tribunais Superiores, ao PGR e aos cidadãos. Certo? Certo. No que tange às leis complementares, a Constituição não autoriza a iniciativa popular de lei, então não permite aos cidadãos, pode sim aos cidadãos também. Então, tanto para as leis ordinárias quanto para as complementares, a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe aos membros ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Congresso Nacional, do Presidente da República, ao STF, aos Tribunais Superiores, ao PGR e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nessa Constituição. Então a questão está errada, porque cabe sim aí a Constituição autoriza a iniciativa popular para o que tange as leis complementares, certo? 6. A iniciativa de leis complementares e leis ordinárias pode ser exercida tanto por parlamentares quanto por comissões da Câmara dos Deputados, certo ou errado? Certo. Do Senado Federal, do Congresso Nacional, pelo Presidente da República, pelo STF, pelos Tribunais Superiores, pelo PGR, por cidadãos, na forma e nos casos previstos na Constituição Federal. É exatamente isso que traz o texto, e ainda eu incluo o próprio TCU aí, que segundo o artigo 73, que traz aí sobre o que integra, como integram-se por 9 ministros, sem sede no Senado Federal, no Distrito Federal, perdão. Então ele vai trazer nesse caput, no que couber, a aplicação do que está previsto no artigo 96, inciso 2 da Constituição Federal, que trata lá do Poder Judiciário. Lá no Poder Judiciário ele tem iniciativa, o Judiciário tem iniciativa de criação das leis dele, da criação das carreiras deles, melhor dizendo, da remuneração deles. Então cabe também ao TCU
dispor sobre isso, ok? Logicamente não sobre a quantidade de ministros, que isso aí está previsto no texto constitucional, eles não podem alterar isso aí. Mas a criação de auditor, de cargos de auditor, salários, remuneração, subsídio, o que for aí o nome, mas o nome é subsídio, pode mudar em algum momento, somente por lei, e a iniciativa dessa lei é do próprio TCU, beleza? Então, tá aí. Questão 7ª, para aprovação de lei que preveja indenização compensatória como meio de proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, exige quórum de votação maioria simples, conforme determina a Constituição Federal. Aqui está falando sobre a relação do emprego, certo? Relação do emprego. Está falando sobre a despedida arbitrária. E ele está falando que essa aprovação, a lei que preveja essa indenização, vai ser o que? Uma lei complementar. Está previsto onde isso? No artigo 7º da Constituição Federal. Vamos ver? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de sua condição social. A relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa nos termos de lei complementar. Então, os termos de quem? De lei complementar, preverá a indenização compensatória, dentre outros direitos. Então, não é maioria simples, porque eu estou falando de uma indenização compensatória para proteção contra despedida arbitrária ou sem justa causa. Então vai exigir uma lei complementar, não uma lei ordinária. Então por isso que a maioria simples está incorreta, ok? 8º, o presidente da República só pode solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa, certo? Então ele iniciou uma lei lá e está lá parado no Congresso Nacional, ele pode pedir urgência? Pode. Então somente nos casos que seja sua iniciativa, independente de ser iniciativa privativa ou concorrente. Então se for privativa ou se for concorrente, cabe ao presidente da República solicitar a urgência, mandar um pedido de urgência lá pro Congresso Nacional, dizer: pô, seus putos, vocês estão sentados em cima aí do meu projeto, então por favor, dê uma agilidade aí. Só quando for que projeto de sua iniciativa, seja ela privativa ou concorrente. Não sendo exclusiva aí do Congresso Nacional, o presidente da República pode solicitar urgência? Lógico que não. Se acaso ele pudesse, o Poder Executivo ele estaria num degrauzinho a mais que o Poder Legislativo aí, ok? Porque se ele poderia solicitar aí uma urgência, acabaria que ele estaria em um grau um pouquinho mais elevado, quase que uma subordinação aí do Poder Legislativo solicitando, quando o Poder Executivo estaria solicitando urgência por uma situação em que o próprio Poder Legislativo tivesse sua iniciativa, significa dizer que eles não têm uma discricionariedade aí de priorização das suas demandas, certo? Então, o Poder Executivo ia trazer aí todo o normativo, todos os procedimentos e quais seriam as prioridades para a ordem do dia aí do Poder Legislativo, caso que não teria sentido, ok? O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação do pedido de sua autoria, de sua iniciativa, certo? Seja iniciativa privativa, seja iniciativa concorrente, não é autoria. Autoria seria a iniciativa que ele teve, a iniciativa, mas não é a iniciativa exclusiva dele. Então pode ser a concorrente também, por isso que a gabarito está correto. Questão 9. Se um projeto de lei for rejeitado, quem já viu uma questão parecida, em uma das casas do Congresso Nacional, a matéria dele constante somente poderá ser objeto de novo projeto no mesmo ano legislativo, ou sessão legislativa, mediante proposta de quem? Da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas legislativas e não 2/3. 2/3 está errado. Então, questão errada, portanto. Questão 10. A iniciativa dos projetos de leis complementares e ordinárias, quem cabe? Cabe, então, na forma e nos casos previstos na Constituição, a
Cabe a quem? A qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional. Cabe também ao Presidente da República, cabe também ao STF, cabe também aos tribunais superiores, cabe ao PGR, cabe também aos cidadãos, ok? Cabe também aí ao TCU, cabe também à Defensoria Pública da União agora também, ok? Então, literalidade do artigo 61, então a questão está correta. E assim, povo, você terminou mais uma etapa, seu nível de conhecimento sobe mais um degrau, mais uma etapa concluída por você, meus parabéns. Vamos ao foco, que é o nosso objetivo aí final aí, que é a sua aprovação. Um abraço e vamos para a próxima.